E aí, influenciadores do reino, nós estamos aqui para mais um podcast We Go. E a gente está recebendo uma convidada muito especial, uma pastora dessa casa, a pastora Érica Rocha, vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente hoje. Quero dar boas-vindas, pastora. Oi, Aline, tudo bem? Muito bom, prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí, pastora. E para a gente começar, eu queria saber um pouquinho mais de quem é a pastora Érica, um pouquinho da sua história. Se você puder contar um pouquinho para a gente aí. Meu Deus, tantas histórias. Bom, eu sou Érica Cardoso Rocha, casada com o pastor Rocha, mãe dos dois príncipes, Pedro e Isaías. Sou farmacêutica, trabalho também nessa área. E pastora aqui na Nasci para Deus pela honra do Senhor Jesus. Sim, muito bom. Vários papéis aí super importantes, né, pastora? E nos conta um pouquinho como que foi sendo a sua história com Deus, como você teve esse encontro com Deus, você cresceu na igreja, como que foi sendo esse... Sim, cresci na igreja. Quando eu nasci, os meus pais já serviam a Jesus, né? E minha mãe conta até que eu acho que com uns 20 dias fiz papel de menino Jesus na manjedoura no final de ano lá na igreja. Foi no final de ano isso. Já nasceu então, ali, desde já pequenininha? Nasci, então já cresci ali, nesse ambiente de igreja, né, de culto, de servir, né? Os meus pais também eram sempre muito envolvidos com a obra. Então, desde que eu me conheço por gente, por criança, sempre envolvida com as coisas de Deus, com as coisas do reino. Sim, privilégio, né? Um privilégio, crescer aí. Realmente, um grande privilégio. E como que foi nessa trajetória ali, que quando a gente cresce na igreja, normalmente tem algum momento ali que a gente tem aquele encontro mesmo, né? De não ser só os deuses dos nossos pais, mas o nosso Deus ali. Como que foi isso para você? É verdade, foi um amadurecimento assim, aos poucos, né? Na minha adolescência. Então já comecei a ter as experiências com Deus, né? E já fui ali vivendo cada vez mais, me aprofundando, conhecendo o Espírito Santo. Mas eu penso que tem um marco assim de amadurecimento a partir do encontro, né? Do encontro, na época, o encontro com Deus, que hoje é o nosso encontro Vida Vitoriosa. Sim. E ali existe realmente um marco na minha vida de muito entendimento, né? De quem nós somos em Deus, para onde nós vamos, para onde estamos caminhando. Então tem esse marco realmente de total assim entendimento. Sim. Das coisas do reino. Né? Para quem não foi, fica o convite aí, Verdade, né, do encontro. gente, fica o convite. O encontro é algo assim que eu penso que um cristão não pode viver a vida sem passar pelo encontro Vida Vitoriosa. Sim. Faz total diferença. Muitas vezes a gente pensa, eu tenho já 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, 50, você pode ter 100 anos de igreja, você não viveu durante os 100 anos de igreja o que você vive nos 3 dias ali no encontro. Sim. E conta um pouquinho pra gente, pastora, como que foi o seu encontro com o pastor Rocha aí? Como que foi o início dessa história? Meu Deus, nós nos conhecemos na igreja, né? Eu já estava com a minha família numa igreja chamada IEFA, já congregava ali e de repente chegou a família. A família Rocha chegou na igreja e ali, né, era adolescente ainda, né, ali entre a adolescência e os jovens, a gente já frequentava a reunião de jovens e ali a gente se conheceu, né, passamos ali a conversar, a conhecer a família um do outro e ali despertou um sentimento. Eu falo para ele que ele chegava no culto ou para a reunião ou um pouco antes, a gente estava ali no preparo, sempre já envolvido com as coisas dos jovens e meu Deus, quando ele chegava, que ele apontava lá na porta, que ele vinha vindo, meu coração disparava e a gente tentando dispersar, não tô nem ligando. Mas era assim, foi realmente algo que Deus plantou lá atrás, ainda na nossa juventude, né? E ali que nessa igreja onde a gente se conheceu. Que bom. E aí, quando vocês se conheceram, vocês já foram para um relacionamento? Teve um tempo aí? Como não, foi? teve um tempo, a gente ainda era também muito jovem, né? Mas teve assim aquele relacionamento, né? A gente de mandar cartinha um pro outro, de, né? Parecia que a gente tinha um compromisso, mas sem contar que a igreja era assim
todos os namoros nessa igreja eram namoros à corte, né, que a gente chama. Então, não tinha contato nenhum. Então, era muito telefone, cartinhas e cartões um para o outro. A gente trocava. E passou-se um tempo, a gente mudou, a minha família mudou daquela igreja, e a dele também acabou mudando. Então, nós passamos um tempo separados, né? Talvez ali acho que uns 8 anos. A gente ficou separado de igrejas, então perdemos um pouco o contato. Se encontrava às vezes numa festa, né, em alguma coisa específica. E depois, quando nós voltamos nos encontrar, passado aí esses 8 anos, aí sim, aí veio um relacionamento sério e começamos a namorar. Namoramos 1 ano e casamos. Olha, você vê como quando é projeto de Deus ali, pode passar o tempo que for, né? Verdade. Ele lembra de uma vez que ali no nosso... Ainda, né, a gente fala um namorinho lá na adolescência, ele uma vez falou para mim uma frase assim: pode acontecer o que for, se Deus está no nosso relacionamento, você vai para a China, eu vou para o outro lado do mundo, mas Deus faz a gente se encontrar de novo. E foi assim, não fomos para a China, mas passamos anos realmente separados, em igrejas separadas. Assim, quando a gente se reencontrou, a gente falou, não, é Deus. E aí ele falou para mim, ele chegou em mim e falou, olha, eu não quero saber de namorar, não. Eu quero casar. Eu falei, então vamos embora. Tava decidido. E aí já estava mais maduro, né? Passando alguns anos. E aí então começamos, né, ali um relacionamento. Com 6 meses a gente ficou noivo, mais 6 meses a gente casou. Muito linda a história. No podcast do pastor ele até falou, né? Que ele é todo romântico, então... Ele é muito romântico, desde sempre, até hoje. Ele é mais romântico que eu. Às vezes eu tenho que me policiar. Porque ele é muito, né, de declarações. Eu creio que não passa um dia, não lembro de um dia, ele não falar para mim, eu te amo. Ele não falar para mim, você é linda. Né? Ele repete isso tantas vezes. E aí a gente, né, então ele é muito assim, ele é muito romântico, ele é de presentear, ele é grudento. É grudento. De ligar durante o dia, né? São 18 anos de casado e isso é muito vivo, assim, no nosso relacionamento. Sim, mantém, né, o amor aí. Mantém. E como que foi sendo, pastora? Agora, indo mais para a parte do ministério, como que foi sendo essa construção de um ministério na sua vida? Você já foi passando por alguns ministérios aí, como que foi essa trajetória para você? Sim, nós chegamos, né, aqui na igreja, na Nasci para Deus, ainda lá no Bom Clima. E até então nós fazíamos em outro ministério, a gente fazia parte do louvor, né? Ele tocava guitarra e eu assim, meus olhos brilhavam vendo ele tocar e eu cantava no back. Então chegamos na igreja, mas a gente chegou num tempo que vindo, né, de algumas crises de ministeriais, né, nos outros lugares onde a gente passou, e ele chegou assim muito decidido a não fazer nada na igreja. A gente entrava ainda lá na Igreja do Bom Clima, sentava, cultuávamos. Acabando o culto, a gente ia para o carro e ele falava, não quero trabalhar na igreja, não quero fazer nada na igreja, não quero saber de nada. Venho cultuar, venho buscar a Deus, venho receber a palavra, venho fazer o meu culto. Acabava o culto, a gente ia para o carro. Não dava lá, nem chance de vir alguém estacionamento travado, não sei se você lembra, estacionamento travado. A gente entrava dentro do carro, ficava lá dentro do carro, esperando o estacionamento destravar para ir embora. A gente sempre gostou de sentar muito na frente. E aí eu fui em oração, porque eu sempre fui muito ativa na igreja e aquilo me incomodava demais. Né? Desde adolescente, eu sempre estava envolvida em tudo. Né? Se tinha congresso, eu estava lá, estava envolvida no preparo, na equipe, se tinha teatro, eu estava no teatro, se tinha coral, eu estava no coral. Então, aquilo para mim doía, doía estar sentada, mas ele precisava desse tempo de ser ministrado, então amém, fui com ele, fui aos poucos, aí ele falou, se você quiser ir, você vai. Então no ministério eu passei pelo coral, né, logo que chegou, fui pro coral, do coral a gente participou, e aí ele já se envolveu um pouquinho na época apacentar na comunidade, né, hoje Nasci para Deus na comunidade, ali, aí aos pouquinhos a gente foi se envolvendo, depois numa conversa com o pastor Ney, a gente ficou um pouquinho no louvor, né? E depois do louvor a gente conheceu a diaconia. E aí na diaconia a gente se apaixonou e ali foram, né, entre toda essa caminhada, entramos como oficiais, passamos a líderes de equipe, né, hoje os coordenadores, depois passamos a líderes do ministério e isso foram
11 anos, né? 11 anos de diaconia. Sim. E ali na diaconia veio o pastorado, a unção para o pastorado. Uma história linda, Resumindo a nossa história. E de perseverança aí, né? Que foram esses anos Sim, ali sim. de continuar. É verdade, de perseverança. Porque a gente conta, parece rápido, mas esse tempo que a gente ficou ali ainda só, né, mesmo recebendo, sentados e sendo ministrados, sendo curados, sendo tratados, né, e depois essa caminhada, né, de compromisso, de dedicação à obra veio naturalmente, sem eu precisar cobrar dele. Deus agiu, usou um profeta uma vez para falar com ele num culto, né, e falou: seu ministério não acabou, tipo assim, levanta meu filho, que já chega, né? Chega de fugir aí. E aí foi assim, naturalmente acontecendo, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. E qual que foi, pastora, o maior desafio que você enfrentou aí nessa trajetória? No ministério? Isso. Meu Deus, são tantos desafios, né? Ai, o desafio de comprometimento, né? O desafio de passar com pessoas não tão comprometidas sempre é um desafio. São, assim, desafios de... o Rocha fala muito disso, de que o nosso servir na igreja é algo espiritual. Sempre ele está trazendo para a gente essa consciência, trazendo para a equipe essa consciência. Né? O nosso servir não é algo físico ou carnal, é algo espiritual. Então você enfrenta desafios que são desafios espirituais. Então a gente sempre comentou que se você vai limpar um banheiro na igreja, é um trabalho espiritual. Se você vai enxugar um chão que alguém derrubou uma água, é espiritual. Se você vai servir a água do pastor, é algo espiritual. Sim. Tudo que você faz é debaixo de oração, tem que ser debaixo de oração e de jejum, porque você enfrenta guerras ali, você está servindo pessoas. Se você limpou um banheiro, pense que você está limpando porque alguém que chegou na igreja vai passar por ali, vai usar aquele espaço, vai tomar uma água, e se você passou ali em oração, a pessoa vai tocando em cada lugar, ela vai sendo tocada em cada lugar que ela passa na igreja. É a hora que você recebe, é a hora que você cumprimenta, é a hora que você dá um abraço, e tudo isso tem que estar debaixo de jejum e oração, porque é uma batalha espiritual. Né? Então são desafios que a gente precisa todos os dias estar renovando a nossa mente. É muito fácil a gente às vezes entrar no automático, né? A gente tem essa tendência a entrar no automático. Então esse desafio de estar sempre renovando a nossa mente, sempre trazendo essa consciência de que tudo que a gente faz para o Senhor, né? Serve pessoas, e não tem como você servir a Deus sem servir pessoas. Sim. Então você trava uma batalha para servir alguém que está chegando, que está entrando pela primeira vez, que está precisando receber um sorriso, né? No tempo ainda de diaconia, eu acho falar, o culto da pessoa começa quando ela entra, né? Para nós, ela começa a hora que ela entra no estacionamento, como que ela foi recebida lá, como que ela foi tratada lá. Sim. Esse tratamento que ela recebeu lá vai refletir em todo o culto que ela vai participar. Sim. Né? Então, lá você travou o coração dela ou você preparou para que ela estivesse realmente aqui recebendo a palavra e tendo a vida transformada. Sim. Né? Então, eu creio que o desafio é sempre esse, um desafio de batalha espiritual. É o corpo ali em movimento, né? Não tem um ministério ali que é mais importante que o outro. Está tudo fazendo parte do corpo. E hoje, a gente no Start, né, maravilhoso, a gente está vivendo um tempo assim muito diferente, e Deus tem assim falado ao nosso coração de maneira muito, muito forte. Né? A gente, esses dias ainda conversando com a equipe, que tem crescido a cada dia, equipe maravilhosa. Beijo, gente, vocês são demais. E a gente tem falado muito disso, de nós que estamos para integrar as pessoas, para receber as pessoas, vindo elas de outro ministério, ou tendo aqui, aceitado Jesus num apelo na nossa igreja. Essas pessoas, elas precisam ser conduzidas e levadas até Jesus. Essa é a visão da nossa igreja. Sim. Então, é isso que é o nosso papel. É pegar essas pessoas pela mão e acolher quem chegou ferido, quem chegou machucado, acolher quem veio aqui na frente no apelo e está cheio de dúvidas, sem entender até às vezes o que ele fez, o que aconteceu com a minha vida a partir do sim. Então você pegar essa pessoa pela mão e levá-la até o batismo, receber a pessoa que está chegando já de outro ministério, às vezes já tendo passado por ministérios e, né, tendo um chamado em Deus, mas chegou aqui em busca de algo diferente, trazidas pelo Espírito Santo. Como que a gente vai tratar essa pessoa que o Espírito Santo trouxe até aqui? Sim.
Então, a gente tem feito muito, né, esse servir de acolher as pessoas. E tem sido um tempo maravilhoso na nossa vida. Ai. E é algo que não é só as pessoas vão chegando aqui e vão ficando aqui, é de ter um acompanhamento. Essa é o nosso desafio hoje no ministério, é acolher essas pessoas, porque com a igreja, né, o tamanho que é muito fácil as pessoas entrarem e saírem sem serem notadas. Sim. E algumas querem isso. Algumas querem, como a gente um dia chegou, entrar, sentar lá no fundo, cultuar, receber a palavra, adorar e ir embora. E o nosso desafio é achar essas pessoas para trazê-las mais para perto. Né? Assim como tem aquele que chega precisando de um abraço, chega precisando de ser acolhido, né? Chega precisando de alguém para recebê-lo, para notá-lo. Então, o nosso desafio é esse, notar as pessoas, como a gente vai receber, captar, entender e procurar. Esse é o desafio do nosso ministério hoje, para atrair e acolher o máximo de pessoas que a gente conseguir, que estão chegando aqui na nossa igreja. Se você é novo aqui, procura a gente, tá? A gente fica aqui na frente, tem o pessoal da equipe espalhado. Por favor, se apresente. E nessa trajetória, pastora, vocês foram passando por várias experiências aí, né? Deve ter passado por várias histórias. E você se lembra de alguma história engraçada que ficou marcada para você? Eita! São muitas! Gente, deixa eu lembrar aqui. Meu Deus! É o tempo de diaconia, principalmente, que você está vendo toda a movimentação do culto. Então, tem muitas histórias, assim, às vezes preocupante. Eu estou lembrando de uma aqui uma vez, meu Deus. Umas coisas que aconteciam às vezes. Lá na Igreja do Bom Clima, a gente tinha aquele estúdio que descia. Era um estúdio, gente, pequenininho, e tinha que descer toda a diaconia lá embaixo. Sim. Hora para pegar as maquininhas para fazer oferta e dia de Santa Ceia descer para pegar todas as bandejas para servir a Santa Ceia. Aquela escada com as bandejas. E de Santa Ceia eu lembro de pelo menos 2 situações que foram assim. Uma, a diaconia desceu, todo mundo, e gente, era assim, apertadinho, fileira, subia a escada um de cada vez, distância entre um e o outro na escada para subir com cuidado. Todo mundo posicionado com bandeja na mão, esperando o pastor dar o ok. Ele terminava a música, tinha um ponto lá em que ele dava o ok e a gente subia com as bandejas. Então você imagina, sei lá, acho que tinha umas 30 pessoas lá embaixo, posicionado com as bandejas. Bandeja de vinho, bandeja, né, do suco de uva, bandeja de pão. Alguns já na escada e o restante embaixo esperando para subir. O pastor dando toda entender que era Santa Ceia. O pastor fala, então agora nós vamos para o momento de oferta. Ai, meu Deus. Todo mundo com bandeja. E aquele desespero. Volta, deixa a bandeja, pega as máquinas. E a escada travada. E até que você volta tudo, e que todo mundo entende o que está acontecendo. Volta, vai para dar. Põe, guarda só. Aquela correria, aquela situação. Gente, poxa vida, pastor, me ajuda. E aí teve uma outra situação também, parecida com essa, gente lá embaixo. Todo mundo com bandeja na mão. Para subir, e esse dia era um dia que acho que tinham poucos voluntários, né? Lá no começo da igreja, poucos voluntários, todo mundo com bandeja na mão, as mulheres ficam primeiro na escada, os homens mais atrás. Gente, uma pessoa da igreja subiu no altar, o pastor aqui ministrando a gente para subir com as bandejas. Um rapaz subiu no altar, o pastor meio estava virando de costas para pegar a Santa Ceia, esse rapaz subiu, foi até o pastor no altar e abraçou o pastor assim. Gente, mas e o gelo? Porque a gente está sempre atento, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer, que, sei lá, né? Se a pessoa não está bem, enfim. Mas foi aquele susto. E a gente, cadê o homem? Cadê o diácono? Ele precisa subir no altar. Os homens tudo lá embaixo, presos com a bandeja na mão. Até alguém subir, abraçar o rapaz com cuidado, entender. Mas imagina o susto do pastor e da pastora nesse dia. E ali, o pastor travou. Primeiro tomou aquele susto, porque ele abraçou o pastor. Sem ração, o pastor estava de costas, né? Então o pastor deu aquela travada, assim, aí logo alguém que estava ali subiu, ajudou, conduziu o rapaz a descer. A gente passou acho que uma semana rindo desse negócio. Acho que até hoje, se a gente lembrar com a turma. Na hora é o susto, mas depois, né? Foi na hora e dando glória a Deus, que o rapaz só foi lá dar um abraço no pastor. Tem muitas histórias aí no caminho. E ainda um pouquinho nesse caminho do ministério, pastora, quando a gente está nessa trajetória, tem os desafios de fora e tem os desafios pessoais que a gente precisa enfrentar também, né? E você teve algum desses desafios ali? Você podia compartilhar com a gente?
Eu penso que desafios a gente enfrenta todos os dias, né? São desafios assim contínuos, desafios que você, a nossa vida ela é complexa, né? De várias e composta por várias partes da nossa vida, Sim. né? Então é a vida ministerial, é a vida profissional, é a vida familiar, né? A vida de mãe, de pai, e aí abre também para os familiares. Então é sempre um desafio a gente encontrar esse equilíbrio, né? De maneira que seja saudável, de maneira que a gente consiga se dedicar à obra como o Senhor merece, sem negligenciar a família, sem negligenciar os filhos, sem negligenciar os familiares, os pais. Então é sempre um desafio que a gente tem que levar debaixo de oração, né? Eu louvo a Deus, eu vejo às vezes o pessoal com esse desafio de familiares, principalmente, né, para nós que servimos a Jesus todos juntos, eu, meu esposo e meus filhos. Então tá todo mundo aqui, não fica aquela sensação, tá todo mundo junto, né? Vai ficar até mais tarde na igreja, tá todo mundo junto. Enfim. E aí você tem os familiares, e eu vejo pessoas com essas dificuldades, às vezes a mãe cobrar, o pai cobrar, os irmãos. Eu dou glórias a Deus, porque todos os meus irmãos também servem a Jesus. Sim. Então, cada um na sua igreja também tem as suas correrias. Já então, um entende. entende o outro. Uhum. Então, quando tem que marcar alguma coisa de família, tá lá no grupo. Gente, que dia que dá? Quem que pode? E aí vai ver na data. Esse dia eu não posso, esse dia eu que não posso, esse dia eu que não posso. E fica aquela brincadeira e de maneira muito saudável, porque um entende a correria do outro, né? Sim. Mas é isso, é esse desafio de você ter esse equilíbrio, né? Entre todas as áreas que o Senhor confiou nas nossas mãos para cuidar. Né? Ele organizar nossa agenda ali, né? Pra gente não se perder. Exato. E em relação ao seu chamado pastoral, como que foi sendo isso para você? É algo que você imaginava que um dia você ia se tornar pastora? Como que foi sendo essa descoberta? Não imaginava. Muito embora a gente sempre foi de muito compromisso na casa de Deus, sempre foi, né, de servir com excelência, com cuidado, de amar a casa de Deus, de amar pessoas, de cuidar de pessoas. E a gente vai passando por esses processos, né, de ser um voluntário na casa de Deus. Daqui a pouco você está liderando uma equipe, né, e o compromisso vai te levando a cada vez ir além. E esse chamado, eu sempre me imaginei servindo como eu já servia, né, nos ministérios como um voluntário, muito embora a gente já fizesse um papel de pastorado. Sim. Né? Naturalmente, né, quando você cuida de pessoas, você apacenta pessoas, você naturalmente. Mas quando eu ouvia esse nome, pastor, pastora, e muitas pessoas durante alguns anos a gente vem ouvindo isso, vinha ouvindo isso. Vocês vão ser pastores, vocês vão ser pastores. E eu e o Rocha, a gente sempre foi assim, Senhor, sempre com muito temor, sempre com muito temor. Né? Eu falei, olha, ao mesmo tempo que eu não quero fugir do chamado, se é isso que Deus tem para nós, o temor, o coração tremia. O coração tremia. Você fala, Senhor, tá tão bom aqui, tá tão bom onde tá. É mais um desafio e responsabilidades e o temor mesmo, né? Sim. E, então, assim, nunca, não foi algo que eu busquei e acho muito nobre de quem já busca. Tem gente que já nasce tendo esse chamado, sabendo que vai ser pastor ou buscando ser pastor. E a palavra de Deus fala que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Sim. Né? Então, mas não era algo que assim, no meu coração, queimava, quero pastorado, não. Mas foi algo que aconteceu assim, naturalmente, vamos dizer, né? Então o pessoal falava, vocês já são pastores. Né? E o pastor Ney fala muito isso, a unção desce sobre aquele que já é. Sim. Né? A gente não se torna pastor depois que desceu o óleo, depois que você foi levantado ou escolhido. Né? A gente já é. Sim. E aí Deus confirma o seu pastorado a partir da unção. Né? Então é isso que trouxe muita paz ao nosso coração, assim. Sim. De Senhor, é o Senhor. É pela tua graça, é pela tua misericórdia. Sim. E como que foi esse dia para você, pastora, da unção? O dia da unção, meu Deus, Aline. Olha, tá ali entre os dias mais marcantes, mais impactantes e mais felizes da minha vida. É o que a gente viveu, assim, e quem estava aqui no dia, né? Eu fui aqui nesse altar e foi algo tão forte, a presença de Deus de uma maneira tão forte,
que aqui, desde o início do culto, né, e os meus familiares todos aqui, tias, né, eu tenho tia pastora, né, primos, e foi uma unção, assim, tão forte, uma presença de Deus tão forte, que aqui naquele momento, para levantar do chão, eu falo, Senhor, que, meu Deus, não dá para explicar com palavras, eu acho que não tem palavras para explicar o que foi aquele dia. Você tem todo um preparo, você está sendo preparado para aquilo, mas o dia da unção é algo sobrenatural. Sobrenatural. Ficou marcado aí. Muito marcado. E é bacana da gente ir vendo nessa trajetória, né, pastora, que nem sempre Deus vai falar desde lá do começo, você vai ser esse pastor, vai acontecer isso, é da gente se disponibilizar no servir, né? Vocês estavam ali se entregando, permanecendo naquilo que Deus foi confiando na mão de vocês e foi acontecendo. No nosso caso foi muito assim, muito embora o pastor Rocha sempre teve, ele fala, né, do avô que profetizava desde ele muito pequeno, o avô dele profetizava, vai ser pastor, vai ser pastor. Sim. E então ele sempre já teve isso com ele. Ele já sempre foi mais assim do altar. Ele tem histórias, né? A mãe dele conta de histórias dele criança pregando. Ele já pregou em cultos de congresso sendo criança. Pregou para os adultos, não pregou para as crianças. Fora as vezes que ele pregou para adolescentes e para jovens, ele criança, Deus já tinha um chamado, né, na vida dele, já tinha essa unção, né, de estar pregando a palavra mesmo. Então ele já tinha esse chamado, muito embora, como eu falei, tanto ele quanto eu, sempre o nosso coração foi assim, Senhor, quero te servir. Quero te servir. Né? E aí foi dessa forma acontecendo. Mas comigo foi assim, muito, como você falou, nem todo mundo Deus vai te falar desde criança, você vai ser pastor, você vai ser pastora. Sim. Né? Fiquei sabendo com uns 40 e tantos que eu tô agora. Agora, mudando um pouquinho de assunto, pastora, no podcast do pastor ele foi compartilhando também, né, o processo da adoção que vocês foram passando. Ele foi compartilhando, né, o que vocês foram vivendo aí. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você também, né, a sua experiência em relação a isso e o quanto que isso foi impactando de alguma forma na sua visão do relacionamento com Deus, que é um processo de adoção ali, nosso também com Deus. É verdade. Como que foi sendo essa relação aí para você? É muito desse amadurecimento mesmo, né? De que nós somos também adotados por Deus. Sim. Né? E é algo que já havia uma semente no nosso coração, ainda quando nós éramos solteiros. Essa semente já estava no nosso coração da adoção. Né? E a gente falava ainda quando namorados ali, né? Projetando o nosso casamento e fazendo os nossos planos. Nós falávamos um para o outro, nossa, ele por ter um amigo muito chegado que é adotivo, acho que isso trouxe um despertar, principalmente no coração dele. E quando a gente compartilhava, isso era muito natural, essa conversa em casa da adoção. Então a gente fazia os planos. Ai, amor, então se o nosso primeiro filho for uma menina, a gente adota um menino. Ou vice-versa, né? E ficava fazendo esses planos. A gente em casa tinha uma briga, vão ser 2, vão ser 3. E a gente ficava assim nesse planejamento. Mas a adoção, mesmo antes de saber das dificuldades que nós teríamos, já era um assunto em casa natural, né? Então esse processo só foi assim confirmado por Deus. Sim. Né? E aí quando a gente descobriu, dentro do nosso projeto de vida, nosso planejamento, que era o nosso, não era o de Deus, a gente descobriu a infertilidade no nosso relacionamento, né? E a gente falou, e agora? Aí a gente vai, né? Não, é Deus quem faz, é Deus, sempre crendo também no milagre, que eu podia engravidar e crendo no milagre. Então, quando tinha oração, você que é estéril, você que não gera, a gente subia, orava, fizemos campanhas, fizemos jejuns. Eu acho que isso faz parte de uma busca de quem crê. Sim. Que Deus é Deus de milagres. Né? E a gente buscou também um milagre, esperou em Deus, mas o nosso coração estava já inclinado para a adoção. Então, para a gente, eu creio que uma das maiores experiências minhas com Deus é essa questão da maternidade, porque Deus sempre cuidou do meu coração de uma forma tão sobrenatural, que para mim, muito embora a gente, né, principalmente hoje, tendo vivido isso, a gente tem contato com muitas mulheres e muitos casais passando por esse processo de infertilidade, e isso traz um sofrimento geralmente para a mulher extremo, né?
é uma dor, né? A gente vê na Bíblia, Sim. as mães, as mulheres estéreis, a dor de Ana, a dor. Deus sempre guardou meu coração de uma maneira sobrenatural. Isso para mim nunca foi um extremo sofrimento. Nunca foi. Sempre, estamos tentando, vamos. Não deu, amém. Deus sabe quando vai ser, Deus sabe como vai ser. Sim. Aí tem os recursos da medicina? Tem, então vamos. Aí nos preparamos, tal, fomos lá, fizemos a inseminação e sempre entregando na mão de Deus, da maneira que o Senhor fizer, será feito. Uhum. Né? E eu lembro ainda uma vez que falei para ele, eu falei, olha, diferente, né, do que de Eucana, que falou para Ana, eu não sou para você melhor do que 10 filhos. E uma vez eu falei isso para ele, falei, você é para mim melhor do que 10 filhos. Falei para o Rocha. Porque para mim aquilo, se Deus falasse, não é para vocês, vocês vão ser só vocês dois e vão entregar sua vida no ministério, amém. Uhum. Meu coração estava muito curado com relação a isso. E aí foi passando um tempo e a gente, né, falei, não, agora realmente acho que Deus está falando e a gente precisa ter filhos e formar família. E foi quando a gente entrou mesmo no processo, aí fomos atrás, fomos ver como é que funcionava, né, conhecer toda a burocracia, conhecer tudo o que precisava ser feito de maneira legal, né, e então entramos aí no processo para ser habilitados para adoção. E é algo assim, meu Deus, acho que é algo sobrenatural, é algo muito forte, muito... Só quem vive para explicar o que é o sentimento de ser mães e pais do coração, né, conforme a gente fala. Uhum. E é algo muito lindo de ver como que isso vai sendo gerado no coração dos filhos também, né? Sim. Trazendo até dos bastidores, que a gente estava brincando aqui no começo. E aí foi até uma pergunta aqui que fizeram para eles. Eles trouxeram muito isso, né? Que perguntaram como que foi o seu nascimento. Aí eu nasci quando eu fui entregue para minha mãe. Então nasce uma mãe e nasce um filho ali na hora, mesmo. né? Isso mesmo. E qual que foi o seu maior aprendizado, pastora, quando você assumiu essa posição aí de mãe, que nasceu essa mãe, qual que foi esse aprendizado? Olha, a maternidade é algo tão inexplicável, algo tão de Deus, que eu creio que independente de ser pais naturais, biológicos, quanto é o nosso caso, pais por adoção, Deus derrama na gente um amor que só quem é mãe sabe, né? Então, assim, o aprendizado deste amor, porque até então, mesmo a gente, quando a mãe está se preparando para engravidar, o casal começa a se preparar para engravidar, são planos, projetos, você sonha com a criança, mas não nasceu ainda aquele amor pela criança ou pelo filho. Isso acontece ali na gestação ou no momento do nascimento, né? E pra gente também. Então, aquela coisa burocrática de documentos, de papéis, você está sonhando, meu Deus, como vai ser, quando vai chegar, vai ser menino, vai ser menina. Tudo isso a gente viveu, né? Foram 3 anos e meio de espera e a gente viveu essa expectativa que as mães biológicas, né, vivem. Sim. Mas a experiência com Deus no momento em que você recebe os seus filhos é algo sobrenatural. Então, minha experiência de maternidade, assim, de meu Deus, agora eu sou mãe. E no nosso caso, do dia para a noite, porque quando você está gerando, você sabe mais ou menos o dia que vai nascer. Quando você está na espera, o telefone pode tocar a qualquer momento. Sim. Então, você imagina, foi uma gestação de 3 anos e meio. E de expectativas e de esperança. Então, a hora que o Senhor entregou nas nossas mãos nossos filhos ali, foi uma experiência de Deus assim, agora é a sua maternidade, agora você é mãe. Sim. Então essa foi uma experiência muito, muito forte. Muito forte. História linda aí, né? E vocês têm algum projeto com esse assunto da adoção? Sim, temos. É algo que Deus tem realmente falado muito ao nosso coração, né? Ao meu coração, ao coração do Rocha, desde que aconteceu, né, na nossa vida a maternidade. Muitas pessoas têm nos procurado, né, por conhecer a nossa história. Na nossa igreja, muitas pessoas têm nos procurado para o aconselhamento, para entender como é, ou interessados, ou querendo tirar dúvidas. E a gente despertou isso no nosso coração
de trazer e fazer esse projeto. Então aguardem aí, você que quer saber sobre adoção agora, ainda nesse segundo semestre, esse ano, a gente está ainda vendo as datas, né, vendo a data certinha, mas daqui a pouco nós vamos ter essa data para que você venha. A gente vai fazer aqui um fórum, né, uma reunião para a gente estar passando, contando o nosso testemunho, falando, né, tirando os mitos, né, e falando as verdades e os mitos sobre a adoção e trazendo esclarecimento. O que a gente precisa é conhecimento, né? É conhecer o que é a verdade, né? E a verdade está na Bíblia sobre adoção, né? Nós fomos adotados por Deus. Sim. Né? Uma palavra que o pastor Ney deu para a gente nesse momento ainda do processo, e foi algo muito marcante na nossa vida. Ele falou o seguinte para a gente, ele falou: Jesus foi adotado. Jesus foi adotado por José e também foi adotado por Maria. Sim. Porque Deus entregou no ventre dela um filho que ela ainda não tinha se preparado para ter ainda, né? E toda a história que a gente conhece. E ele fala, Jesus era filho do Pai, filho de Deus, e foi adotado por Maria e por José, que estavam dispostos a cuidar dele até o momento em que ele precisasse, né? Então, a adoção é algo que está no coração de Deus. Então, se você tem dúvida, a adoção é algo que está no coração de Deus, né? E principalmente a igreja precisa tomar esse lugar. Precisa tomar esse lugar. Por quê? Jesus disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E aonde está a igreja? A gente está deixando um buraco, uma lacuna. E o buraco, a lacuna que a igreja não preenche, ela é preenchida por outra situação. Alguém vai preencher o lugar onde a gente está falhando, né? Falhas, às vezes, no nosso evangelismo, uma seita preenche. Todas as falhas que podem estar acontecendo na igreja, algo preenche, e geralmente algo maligno, né? E infelizmente é o que tem acontecido. A gente tem se omitido, a gente tem negligenciado, né? E outras situações que contrárias aos nossos princípios estão tomando o nosso lugar, né? Então, não perca. E se isso é na sua vida, se você, olha, talvez seja muito forte para você que está ouvindo o que eu vou te falar, mas se você tem a infertilidade, o casal, por algum motivo, é infértil, entenda como um presente de Deus. Porque a maternidade por adoção é algo sobrenatural. Sim. Eu quero só contar uma das experiências, que depois a gente vai contar esse testemunho com mais clareza. É algo que uma frase que eu tenho comigo, e quando a gente conheceu os meninos, a gente já orava por eles, né? A gente já esperava, já pedia para Deus guardar onde eles estivessem. Né? A gente falava muito isso, a gente orava nas nossas orações durante toda essa espera. A nossa oração era: Deus, guarda os nossos filhos aonde eles estiverem. Nós não sabemos se eles já nasceram, nós não sabemos se ele está no ventre de alguém sofrendo talvez uma tentativa de aborto, nós não sabemos se ele está no ventre de alguém fazendo uso de drogas neste momento, nós não sabemos aonde eles estão, se já nasceram ou não. Aonde eles estiverem, guarda-os até o nosso encontro. Né? Essa era a nossa oração e foi assim que Deus fez, guardou a vida deles até o nosso encontro. Então, se você está passando por este momento, comece a orar. Comece a orar, se não é esse o desejo do Pai para a vida de vocês. Né? E aí a experiência nossa, quando conhecemos os meninos, e por ser adoção tardia, tem toda uma adaptação. E muitas mães passam por isso, às vezes a criança chega ainda chamando de tia, tio, tia, até que rompe esse momento, né, de te chamar de pai, de chamar de mãe. E com a gente foi tão sobrenatural que no primeiro dia que nós pegamos os meninos, né, o Isaías, que é o mais novinho, olhou para mim, a gente no carro ainda trazendo eles, o Isaías, e falou, ainda ali, tia, tia, tia. Ele virou e falou: tia, eu posso te chamar de mãe? Meu Deus, nessa hora. Vamos segurar aqui. Foi algo tão sobrenatural, tão forte, tão lindo. E no mesmo dia, no primeiro dia que a gente se conheceu, os dois, o Pedro com 10 anos, Isaías com 6, começou a chamar a gente de mamãe, de papai, de mãe, de pai. Então foi algo assim que eu costumo falar, né,
para as mães. Então, eu não sei qual é a emoção de você, naquele momento do parto, ver o seu bebê pela primeira vez. Que eu creio que é uma das maiores emoções que uma mulher pode viver. Você, ali, depois do parto, pegar o seu bebê pela primeira vez, ver o seu bebê pela primeira vez. Eu não sei essa emoção. Sim. Mas eu sei a emoção de uma criança consciente olhar para você e dizer: posso te chamar de mãe? Ali foi um nascimento, né? Então, gente, se está acontecendo isso com você, abra o seu coração, coloque em oração. Deus pode ter um grande propósito na sua vida. Sim. Se render aos planos de Deus. Exato. Né? Que Deus não tem uma forma de, vou fazer assim com Isso todo mesmo. mundo. As formas de Deus são as mais variadas possíveis. Muito lindo, meu Deus. Entrando um pouquinho agora, pastora, na questão da vida profissional, do trabalho, que você foi falando um pouquinho pra gente, né? Que você é farmacêutica. E a gente do IGO, a gente tem muito essa visão de preparo e envio, que não é necessariamente um envio para outro país, para outro lugar, mas um envio para o nosso trabalho, para a nossa casa. Somos missionários aqui, né? E como que você vê que tem essa ligação ali em relação a você como farmacêutica, tem o seu ministério aqui também como pastora, como que você vê que você, estando lá como farmacêutica, você também está carregando esse reino de Deus lá? Eu creio assim, Aline, nós somos, eu como farmacêutica, eu sou uma missionária disfarçada de farmacêutica. Sim. É assim que a gente tem que ser, né? Então você tem a sua profissão, seja ela qual for, é a segunda parte. A primeira é falar de Jesus. A primeira é ser um missionário aqui nessa terra, aonde você estiver. Né? Então, e na minha profissão eu tenho muitas oportunidades, eu creio muito que o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Sim. Né? Então, o seu testemunho ali, para aqueles que trabalham ao seu redor todos os dias, tem que falar mais alto do que a sua pregação. Então, eu tenho muito isso comigo, de pregar com o meu testemunho. Mas também tenho muitas oportunidades de também falar com palavras, né? Sim. E, às vezes, num atendimento com uma pessoa, a gente tem muito contato com as pessoas, passando por dores, passando por dificuldades, porque se a pessoa está na farmácia, né, claro que hoje divide muito, você tem muita gente cuidando da estética, mas mesmo aquele que está buscando uma melhor aparência, está procurando melhorar a sua autoestima, né, sempre vai ter uma oportunidade para você falar de Jesus. Né? E, num geral, pessoas que estão ali em busca de um medicamento, né, de um tratamento, tem uma dor e é a oportunidade. E um dos males do século é a depressão. A gente atende muitas pessoas com esse problema. E ali uma terra fértil para você falar de Jesus. Sim. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de atender alguém, que a gente consegue abrir um diálogo, consegue conversar, eu procuro não perder a oportunidade. Né? Muito embora, às vezes você fica assim, entre, né, e a ética profissional e tal, não vamos misturar, toma cuidado. Primeiro eu sou missionária, depois eu sou farmacêutica, então vou falar, depois a gente resolve. Então é muito isso, é viver todos os dias mesmo, pregar com o seu testemunho e também sempre que você tiver uma oportunidade, falar da salvação. Sim. E você já teve alguma experiência nesse sentido? Você pode compartilhar com a gente? No trabalho ali, no profissional. Eu tenho experiências, às vezes, da pessoa te procurar, né? Me procurar para oração. Me procurar pedindo uma oração, né? Fora os convites que eu faço para que a pessoa venha no culto, e alguns já vieram. Sim. Né? E eu tenho muito disso das pessoas me procurarem e ver na gente mesmo alguém que pode trazer um socorro, alguém que pode... Né? Então, assim, os pedidos de oração são constantes, né? De ora pela minha família, ora por essa situação, por essa outra situação. Então, essas experiências são algo, assim, muito de Deus mesmo, onde a gente vê que pode ajudar uma pessoa, que pode estender a mão, né? Pelas mais diversas situações. A gente está carregando a presença ali. Exato. E às vezes, sem falar nada, as pessoas já sentem ali. Nossa, essa pessoa aqui, quero conversar com ela. Eu gosto muito da expressão, é o perfume de Cristo. Sim. Né? Passar deixando o perfume de Cristo, é atrair as pessoas pelo perfume de Cristo. Sim. Muito forte.
E pensando um pouquinho, pastora, que a gente foi entrando em alguns temas, você até trouxe isso como um desafio ali, que você foi lidando com isso. E como que você vê o que foi te ajudando a conciliar essas diferentes áreas ali da nossa família, ministério, profissional? Como foi tendo esse lugar de equilíbrio? Como que você foi encontrando isso? Ó, pode ser sincera aqui, né? Gente, não achei ainda não. Não achei. Se você também está com essa dificuldade, somos normais. É um desafio todos os dias. Sim. Né? A gente sabe o que é o certo, igual eu falei, o ideal é você ter um equilíbrio, dividir tudo isso, mas por vezes a gente se vê, meu Deus, não dei conta. Não dei, eu acho que principalmente mulher. A nossa vida é uma loucura. Sim. Né? Então, vida profissional, familiar, filho, escola, marido, casa, igreja, né? Tem hora que você fala, meu Deus, e eu creio que eu estou em busca disso. Não vou dizer para você, eu alcancei, nossa, tá aqui, Aline, modelo, ó, segue aqui, gente, olha, mulheres casadas com filho e vida profissional e vida ministerial, olha aqui o modelo, não tem. Sim. Cada um tem que procurar o seu e é uma busca constante para que você não se perca em nenhuma delas. Uma coisa que eu tenho assim, a nossa casa, né, os nossos filhos, a minha família é a prioridade. É a prioridade. Mas nós também temos um compromisso muito grande com a igreja. Né? A gente costuma dizer que primeiro lugar está Deus, segundo a família, terceiro a igreja. E então a nossa busca com Deus é mais importante. Cuidar da nossa família é mais importante. Mas o compromisso com a casa de Deus também não fica atrás. Sim. Também tem que ser honrado, também tem que ser cumprido. Né? Então, é buscar realmente esse equilíbrio. Por vezes, eu desabafo com o Rocha, falei, olha, amor, eu não sei o que eu faço, eu não estou dando conta, isso aqui não está legal. Sabe quando tem hora que você olha e fala, meu Deus, tá faltando excelência aqui, tá faltando excelência aqui, eu estou me dividindo, mas não está ficando tudo bem feito. Né? E aí, outro dia foi libertador, eu vi uma vez um videozinho, um meme, e foi essa pergunta que fizeram para aquela mulher, né? E perguntaram para ela assim, como que você dá conta? Como que você concilia isso? Você trabalha, tem filhos, e estuda e tal. Como é que você dá conta disso tudo? Ela olhou assim e falou assim, não dou conta. Sim. Tem coisa que vai acontecendo. Então é isso. E é assim, é ir cuidando, é se dividindo, olha, aqui tá precisando mais, vamos para cá, aqui tá precisando mais. Sim. Então tem hora que você fala, e uma vez me aconselhando até com uma das pastoras aqui, a pastora Fátima, beijo. E eu falei, pastora, o que eu faço? Não estou dando conta, sabe? Se você vai buscar conselho, vai buscar um alívio, o que eu faço? Eu não estou dando conta de tudo. E ela, calma, filha, calma, tá tudo certo, tá tudo em paz. Não se cobre tanto, não cobre a perfeição em tudo aquilo que você tem para fazer, porque senão você vai pirar. Né? E ela orou comigo, acalmou meu coração e eu falei, ai Jesus, o que a gente faz? Né? Porque às vezes a gente se sente em falta. Você fala, puxa, isso aqui eu precisava fazer melhor. Olha, da minha casa eu precisava cuidar melhor. Olha, meus filhos, olha, hoje dormir sem escovar o dente. Acalma seu coração, amanhã é prioridade, não dormir sem escovar os dentes. Quando você vê, já foi pra cama, você não mandou escovar, se não manda, não vai. Então tem coisas que você vai se cobrando. A perfeição, né? A gente tem às vezes esse impulso de cobrar a perfeição em todas as áreas e não dá. A gente ora a Deus, Senhor, me capacita, multiplica meu dia, faz ele ter 48 horas. Essa parte o Senhor não respondeu. Filha, dei 24 para todo mundo, é igual. Aproveita as 24, hein? Se vira nos 30. Mas é isso. O que eu penso é que a gente tem que estar em busca. Tem que estar em busca dessa excelência. Não pode também falar, não dá mesmo, então fica aí. Não, a gente tem que estar em busca de estar no equilíbrio dos pratinhos. Sim. E vamos embora. Mas algo que a gente prima muito é o nosso compromisso com a casa de Deus. Isso é meu e do Rocha desde que entramos principalmente no voluntariado. Né? A gente tinha um lema, a gente tem costume de ver o voluntário falar assim, meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com Deus. Ok,
seu compromisso é com Deus mesmo primeiro, mas depois que você assumir um voluntariado, o seu compromisso é com Deus, é com a sua equipe, é com o seu líder, é com o seu pastor. Sim. Então, o seu nível subiu. Você tem outros, não, meu compromisso é com Deus, Deus sabe de todas as coisas. Ok, aí você deixa a equipe na mão. Aí você deixa o seu líder na mão. Sim. Não, gente. Assumiu o compromisso do voluntariado, realmente tenha o compromisso e assuma o compromisso que você fez. E eu creio que tudo é questão de prioridades. Sim. Né? Então, às vezes as desculpas vêm por conta da inversão das prioridades. Acho que essa é a palavrinha aí do como conciliar, né? De ter claras prioridades e estar sensível a essa voz do Espírito Santo que vai mostrando. Isso aqui precisa dar mais atenção, Exato. Agora isso aqui, para não desmoronar. Mas a perfeição ninguém vai alcançar. É difícil. E pensando um pouquinho, pastora, e Deus tem ministrado muito a gente sobre essa questão da presença, tanto que hoje o culto, né, foi sobre oração também, falando sobre essa busca pela presença. E como que isso está na sua vida, esse tempo de devocional, de busca, como que você costuma se organizar nesse sentido? A gente em casa tem o costume de priorizar. Então, a primícia do dia é o nosso devocional. Sim. E o Rocha, né, como sacerdote da nossa casa, faz isso com muita excelência. Ele, assim, não abre mão, né? Então, a gente sempre, na maioria das vezes, busca juntos, né? Então, a gente tem de manhã um momento ali antes do horário, então, que a gente tem que levantar, antes, às vezes é 5:30 da manhã, dependendo do horário que a gente tem de compromissos, às vezes é 5, às vezes é 5:30, às vezes é 6 horas, ele está chamando a gente para oração. Por vezes, a gente chama os meninos também para vir com a gente, mas geralmente nós dois fazemos a leitura da palavra, a oração, a intercessão, né? Então, esse momento de manhã, né? Não vou dizer que nunca falhou, Érica, não. Às vezes acontece, às vezes um dia que precisou dormir muito mais tarde, né? Então, a falha ali de manhã, a gente já procura repor isso, né? A rotina de jejuns semanais, a gente é uma guerra, porque a leitura da palavra, o momento da oração, é uma batalha espiritual. A carne não quer, como o pastor falou hoje. A carne não quer. Sim. A carne quer dormir mais. A carne quer ir dormir mais cedo, né? Então, é uma luta constante do nosso espírito contra a nossa carne. Né? Então, eu creio que a gente conseguiu fazer isso com mais excelência desde o momento que a gente pôs a disciplina. Né? Pôs a disciplina. Aí funciona muito mais. Quando a gente não tinha o horário certo, às vezes era de manhã, às vezes era à noite, às vezes era, né? Às vezes passava o dia sem você ter parado para ler a Bíblia ou para orar. E quando você põe essa disciplina, não, é antes de eu olhar a tela do celular. Sim. É antes, às vezes até de eu sair do quarto, às vezes a gente faz isso no quarto mesmo, às vezes vai para a sala, né? Então, quando você implanta uma disciplina, né? Não vou dizer que é fácil, mas quando você implanta uma disciplina, é mais eficaz. É um hábito que vai sendo gerado ali, né? Como escovar o dente, tomar banho. Você coloca. Isso precisa estar acontecendo aqui. Não dá para passar o dia sem fazer. E como que vocês, como pais, pastora, buscam trazer isso para o Pedro, para o Isaías? Como que vocês vão ensinando eles a cultivar também essa vida ali com Deus, né? Então, por vezes de manhã, né, eles ficam bravos. Mas, assim, ficam bravos assim, a gente percebe, né, o bico para acordar. Então, por vezes a gente procura chamar eles antes de ir para a escola, para estar orando junto com a gente, né? Mas com eles, geralmente, a gente procura. Antes das refeições, eles sabem, a gente tem que orar, tem que agradecer a Deus. E ali onde a gente vai ensinando eles e dando oportunidades deles orarem, né? E por vezes a gente faz em casa campanhas, né? Então, assim, a gente faz um voto com Deus. Olha, durante tantos dias nós vamos orar à noite antes de dormir. Então, sei lá, 11 horas, 11:30. E aí a gente passa aqueles dias ali buscando e os dois oram, né? E agora a gente está trazendo já esse entendimento do jejum para eles, né? E uma coisa assim, gradativa. Eu me preocupo um pouco com eles em estar lendo a palavra. A gente começou a leitura da Bíblia toda. Essa é uma coisa que eu não consegui disciplinar tão bem, mas a gente começou essa leitura e eu tenho o livro para ir contando as historinhas para eles. Geralmente eu conto antes de dormir as histórias da Bíblia,
né? Já que eles chegaram já com 10 anos e 6 anos, não tiveram essa vivência de escolinha, né? De estar ali. Então, eles têm aí um tempinho para correr atrás do atraso, né? Então, a gente precisa de um reforço a mais. Mas a gente tem buscado e por vezes a gente está orando, vai no quarto deles ungí-los e orar por eles. Né? Então, eles têm visto essa vida de oração, né? E de orientação que a gente está sempre passando, né? Momento de mesa é algo que a gente preza muito em casa também, a refeição na mesa, nós 4, né? Então todo mundo na mesa, e esse momento de mesa é onde a gente compartilha um pouco da palavra, conta as nossas experiências, né? E algo que a gente procura muito mostrar para eles o quanto a gente ama a casa de Deus, né? E a nossa oração é que eles amem a Jesus, que eles amem a casa de Deus como a gente ama. E vai muito pelo exemplo, né? Deles verem vocês ali. E enquanto, assim, isso não é tão natural, tá aqui de manhã, no culto da manhã, no culto da noite, culto de quarta, sai da escola direto e vem pro culto de quarta. Enquanto isso não é tão natural, é na disciplina. Vai sim. Então, ai mãe, hoje eu queria... Não, tem culto, vamos, tem rede up, Pedro que já tá na rede. Vamos pro culto. Ai mãe, mas hoje eu queria... Dorme na volta. Então, é disciplina. Em casa não tem nem questionamento. Lá na frente agradecem, né? Por a insistência aí. E qual que seria, pastora, um conselho que você daria para a Érica jovem? Pensando ali nos que você foi passando nessa época, né? Que conselho que você daria para a Érica jovem? Gente, olha, meu Deus... eu vou falar para vocês, hoje o que eu vejo no IGO, os jovens do IGO, vocês têm sido uma geração, para mim, de um exemplo sobrenatural, de busca no Espírito Santo, de busca a Deus, de entrega na oração, é algo assim que salta aos nossos olhos, e eu e o Rocha, a gente comenta muito isso em casa, né? Isso de sempre. Desde ver, quando a gente estava na diaconia e via a diaconia jovem, a entrega de busca a Deus, de busca ao Espírito Santo. E esses dias de congresso, então, algo sobrenatural, a gente viveu aqui, algo, meu Deus, muito forte, né? E algo que salta aos nossos olhos, que talvez a gente comparando com a nossa geração, a gente tinha muito mais ativismo, né? Muito embora estivesse envolvido com a obra de Deus, a preocupação era muito maior, né? Era desproporcional a preocupação com a performance, com os acontecimentos, com enfim, com tudo aquilo que a gente vai apresentar aqui, o que vai ser feito. Era desproporcional com a busca que precisava ter paralelo à busca espiritual, de tudo aquilo que vai ser feito, que vai ser aquela correria que vai estar... Realmente tem uma parte do ativismo que precisa ser feita, mas ela não é mais importante do que a busca do Espírito Santo. Então é algo que vocês têm deixado para a gente como um exemplo gritante aos nossos olhos. Essa busca que vocês têm, né, que a igreja, que, né, o Samuel e o Jurema levam, né, vocês, e a gente vê um despertar nos jovens hoje de um relacionamento com Deus profundo. Então, esse é o conselho que eu daria para a Érica jovem, né? Um relacionamento com Deus profundo. Ir a águas mais profundas, mesmo, de novo mencionando aqui a palavra do pastor hoje, esse seria o conselho. Águas mais profundas, desde lá, da juventude. Algo que realmente é sobrenatural, que a gente tem visto na geração de vocês hoje. É a base de tudo aí, né? Quando a gente tem que vir pela frente, a gente lida ali, né? É isso mesmo. Muito forte. Bom, pastor, agora encaminhando aí pro nosso final, que a gente costuma ter o nosso momento bate-bola. Eu vou fazer algumas perguntinhas e aí você responde com aquilo que vier à mente. Meu Deus, vamos lá. A primeira pergunta é uma pessoa da Bíblia que vem para você. Olha, depois de Jesus, Paulo meu Deus, leu Atos ali, você vê tudo que Paulo passou, e com aquela fé, com aquela perseverança, e naufrágio, e chicotada, e desafio. Meu Deus, Paulo para mim é uma grande referência. Grande exemplo, né? É um de grande todos exemplo. os lados. A gente treme de ver a história de Paulo.
Um livro. Um livro. Olha, são tantos livros, né, que marcam a nossa vida, mas o último é O Deus Esquecido, de é o nome, Francis Chan. Estou terminando ele ainda, mas já falou muito ao meu coração, muito, 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 da busca da pessoa do Espírito Santo. Sim. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Isso trouxe para mim uma virada de chave na minha vida, porque a gente às vezes fala muito do Espírito Santo, mas parecia que era algo tão distante assim, não tão próximo como ele tem que estar no nosso dia a dia. E esse livro traz essa consciência. O Espírito Santo está aqui. Aonde você estiver, ele está do seu lado, é seu amigo, é uma pessoa. Então ele traz muito esta consciência da presença do Espírito Santo do nosso lado, da importância da presença do Espírito Santo dirigindo o culto. Sim. Livraço. Sim. Não é só um foguinho, um sentimento, não uma é um pessoa. sentimento, não é só o reteté, que também é muito bom, mas é algo muito mais profundo. Sim. Um filme, pastora. Gente, esse filme, para mim, eu tenho alguns, mas o que vem assim é O Advogado do Diabo. É mais antigo, não é da geração de vocês, eu não sei. Eu nunca assisti. 90, talvez, não sei. De verdade, recomendo. Ele nem deve estar no Netflix, porque é coisa antiga, mas para você ter uma ideia, há tantos anos atrás eu assisti e marcou a minha... É um filme secular, mas que traz uma realidade espiritual. Meu Deus do céu, recomendo. Você jovem também, não é do seu tempo, mas vale a pena. Procura lá, não sei, tem que baixar, porque esses dias eu quis, olha só, tão assim na minha mente, sei lá, assistir a primeira vez há mais de 10 anos atrás, e esses dias em casa a gente foi procurar para assistir de novo, e não tá no Netflix e tal. Então, mas vale muito a pena. É impactante, né? Além de muita ação no filme, né, bem assim, que te prende até o final, mas traz uma mensagem bem bacana, recomendo. Tem filme que é uma ministração, né? Você tá ligado ali. Exato. Se você olhar com a percepção, né, e é isso mesmo, ele é um advogado ali com um pacto, e ele encontra realmente o diabo que está trabalhando através da vida dele para ele ganhar todas as ações, os desafios dele lá, as ações. E aí vai contando uma história em que o diabo cerca as pessoas pela vaidade. Meu Deus. Gente, é forte demais. Assiste que vale a pena. Assiste. Um versículo. Gosto muito de um versículo que diz, eu acho, se não estiver enganada, 1 Coríntios 2, 9, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que nem uma mente humana imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. É o céu. Esse versículo, para mim, ele está falando do céu. Então, é algo assim, quando a gente fala da volta de Jesus, sempre que se prega, ou que a gente canta algo da volta de Jesus, eu sou a primeira a gritar, Maranata, Maranata. Porque esse versículo, para mim, fala do céu, e eu creio que é algo que a gente não... Por mais que tenha ali na Bíblia algumas, né, descrições do que vai ser o céu, eu creio que é algo que mente humana nenhuma conseguiu ainda imaginar. Muito forte. Esse versículo fala muito ao meu coração. O último, para a gente finalizar, uma frase que você carrega para a sua vida. Uma frase? Jesus, vou falar algo que a gente estava comentando. Eu nasci para Deus. Essa é a frase. Eu nasci para Deus. É simples, mas fala muito. É simples, mas fala muito. E hoje a gente associa muito ao nome da igreja e perde um pouco da profundidade do que você está falando quando você fala, eu nasci para Deus. Eu não nasci para mim. Eu não nasci para os meus filhos. Eu não nasci para o meu marido. Eu nasci para Deus. A minha vida não é minha. A sua vida não é sua. A nossa vida é de Deus. Nós nascemos para Ele, né? E por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Então nós não nascemos para nós mesmos. Nós nascemos para Deus.
Então a nossa vida tem que ser entregue para servir a esse Deus. Sim. Então essa é a frase: eu nasci para Deus. Amém. Quero te agradecer, pastora, por essa conversa aí. Eu que agradeço. Foi muito bom. Eu tava tão nervosa, gente. Foi tão bom. Foi um bate-papo. Foi muito gostoso. Sim, foi muito edificante. Enquanto a gente compartilhava a presença de Deus ali, dando cada assunto, cada Amém. tema. É Amém. algo muito maravilhoso. Amém. Eu creio que Deus ainda vai realizar muitas coisas aí nessa trajetória, né, que vocês têm construído. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Me senti muito, muito honrada. Ai, que né, bom. de estar aqui com vocês e compartilhar e estar vivendo junto com vocês tudo que nós estamos vivendo aqui na Nasci para Deus. Tem sido algo sobrenatural. A cada dia Deus tem feito mais, falado mais. Então é uma grande honra estar aqui falando das coisas de Deus com vocês e estar aqui fazendo parte, né? E vendo a geração de vocês, coisa linda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, que foi muito edificante. Na próxima terça, a gente vai ter mais um episódio aí com um rostinho novo que vai estar participando com a gente. Na terça, 21 horas. Espero que vocês continuem acompanhando cada tema que Deus tem compartilhado com a gente. Deus abençoe.